Olá, queridos, bom dia, graça e paz, amém? Seja muito bem-vindo a mais um momento com a palavra, amém? Estou passando aqui para dar continuidade àquilo que temos estudado e espero que esse momento com a palavra ele esteja de uma forma edificando a sua vida, esteja acrescentando, amém? Mais e mais. É um prazer poder estar sempre compartilhando uma palavra, dando continuidade àquilo que nós entendemos pela palavra, porque a palavra de fato e de verdade é o fundamento, deve ser o fundamento para as nossas vidas. Eu digo a você, incentivo a você, fazer da palavra de Deus, fazer da Bíblia Sagrada o fundamento para a sua vida, amém? Eu, o próprio Senhor Jesus, ele é o nosso maior exemplo disso, né? Quando ele foi tentado por Satanás, ele disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Então, eu acredito que você julga ser importante o pão, né? Ou seja, você sabe disso, a importância que tem o pão, o alimento. E você sabe também que sem o alimento, né, nós não vivemos. Mas, queridos, Jesus disse que nem só de pão vive o homem. Então, se você pensa que a vida só depende destas coisas, eu digo para você, não depende. Porque o próprio Senhor, o Salvador, o nosso Senhor e o nosso Salvador, ele diz que a vida não depende apenas do pão. Então você precisa da palavra, eu preciso, nós precisamos da palavra. E esse é o momento com a palavra, amém? Glória a Deus por esse veículo, glória a Deus por essa oportunidade que temos, né, de poder entrar na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, né, e transmitir uma palavra, né, ao seu coração. É um prazer, amém? E se é a primeira vez que você está passando por aqui, eu peço que você nos ajude na divulgação, no crescimento, né, desse veículo, desse canal, e que tem o único objetivo de compartilhar a palavra de Deus, amém? Compartilhar aquilo que o Senhor deixou registrado em sua palavra. O próprio Davi diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra é tudo, queridos. Então, bendito seja o nome do Senhor por sua palavra. Amém? E se é a primeira vez que você está passando por aqui, nos ajuda, se inscreve, não esquece de deixar o seu like. Você que acompanha os vídeos, que assiste, não esquece de deixar o seu joinha, amém? Porque isso ajuda. E não esquece de acionar o sininho das notificações também. E é claro que compartilha, amém, querido? Quando algo é bom, é importante você divulgar, amém? Abençoar outras pessoas, amém? Temos estudado sobre uma passagem de Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante, que Jesus ele está diante de uma situação, ele está dormindo no barco, né? Eles estão num processo de travessia, se levanta uma tempestade, Jesus está dormindo, os discípulos ficam com medo, vão acordar Jesus, não é? E Jesus, após ser despertado, ele repreende o vento, repreende o mar, houve grande bonança, Jesus se volta para os discípulos e diz: cadê a fé de vocês? Por que vocês são tímidos? Onde está a fé de vocês? Deixa eu tirar aqui aleluia, esse avisozinho de escrever. Então Jesus pergunta para ele: onde está a fé de vocês? Amém? E temos estudado sobre fé, não é? E a partir dessa semana agora, né, nós começamos a estudar um outro aspecto, né, que está ligado à fé, que na verdade é o que determina a fé. A palavra diz que a fé opera pelo amor. Paulo falando sobre isso, ele diz que a fé opera pelo amor. Então, se eu preciso andar em fé, eu preciso também andar em amor. Né? O próprio apóstolo Paulo ele fala à igreja aos Tessalonicenses que a fé deles e o amor deles crescia muito. Então não tem como a fé crescer sem que o amor cresça, nem sem que o entendimento sobre o amor. Não tem como você desfrutar do poder que a fé pode fazer na sua vida, vivendo uma vida, não é, tendo um estilo de vida onde o amor não está presente. Não tem como, queridos. Não tem como, não tem como, amém? É muito importante nós entendemos isso. O amor, ele precisa, né, estar presente na nossa vida. E como eu falei já nos vídeos anteriores, o amor ele tem dois aspectos. O amor ele tem dois lados.
de uma mesma moeda, amém? Um se trata do nosso relacionamento com Deus e o outro se trata do nosso relacionamento entre nós, os irmãos, amém? Então, um aspecto do amor lida com o nosso relacionamento com Deus, o nosso para com Deus e o de Deus para conosco. Não é? Certa vez perguntaram a Jesus qual era o grande mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Então, o primeiro mandamento, se você acha que existem muitas coisas que você deve se preocupar nessa questão de querer servir ao Senhor, Jesus disse que o primeiro mandamento e o mais importante é amar o Senhor de todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. E o segundo é semelhante a esse, amar o próximo como a si mesmo. Então, a Bíblia diz que desses dois depende toda a lei. Então, todas as outras coisas de ordenanças, não mate, né, está tendo como base esses dois mandamentos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Então, você percebe que desses dois, não é, depende toda a lei. Na verdade, a palavra diz, o apóstolo Paulo diz que o cumprimento da lei é o amor. Então, toda a lei, ela culminou, ela foi para um ponto, e na ponta da pirâmide, poderíamos dizer, está uma palavra amor, que nada mais é do que Deus. Deus é amor. Então você percebe como é importante nós andarmos em amor, entender sobre amor, sabendo que a própria palavra diz que a fé ela opera pelo amor. Então a fé ela vai operar na minha vida através do amor. Então se eu não tiver uma vida de amor para com o próximo, não é? E não entender o meu relacionamento com Deus, esse amor que eu devo ter pelo Senhor e também entender o amor que Deus tem por nós. Sem esse entendimento, querido, do amor, a minha vida de fé fica comprometida, né? O nosso crescimento fica comprometido. Então, aconselho a você não é mergulhar mais e mais nisso. E eu tenho como proposta, né, estudarmos mais. Depois nós vamos estudar o outro aspecto do amor, mas eu quero estudar nesse momento, né, falar um pouquinho mais sobre o amor que Deus tem por nós. Na verdade, eu até coloquei no vídeo anterior, né? No vídeo anterior eu falei sobre isso também, sobre a questão do amor que Deus tem por nós. Amém? O 1 João diz que Deus é amor. E nós sabemos e cremos no amor que Deus tem por nós. É aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, permanecer no amor não é permanecer no sentimento, mas permanecer no entendimento do amor. Nessa mesma continuidade, João diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Então, todo medo, toda preocupação, ansiedade, todas essas coisas, na verdade, são apenas indicativos de que essa pessoa que vive dessa forma não entende o quanto Deus a ama. Não permitiu que esse amor fosse aperfeiçoado, ou seja, amadurecido. Ou seja, a pessoa possa realmente comprovar que Deus é bom. Amém? Lembrando, querido, que o texto que nós lemos, né, perdão, o texto base dos nossos estudos, Marcos capítulo 4, a Bíblia diz, né, eu não vou ler, mas aconselho a você ler Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, a palavra diz que os discípulos estavam com medo no barco e eles olharam e viram Jesus dormindo. E eles pensaram, eles foram acordar Jesus dizendo assim: não te importa que pereçamos? Oxe, que pergunta mais sem sentido. Ou seja, dizer que Jesus não se importava com eles, isso é absurdo. Mas foi o que eles pensaram. Foi a forma como eles pensaram. Então, esse entendimento estava neles, sabe? Que entendimento eles tinham? Então, queridos, assim como os discípulos eles tinham esse entendimento, olharam para Jesus, né? E interpretaram que Deus não estava nem aí com eles, existem muitas coisas que as pessoas pensam sobre Deus que não correspondem à verdade. Aí eu pergunto, vocês acham que Jesus não está nem aí para nós? Você sabia que tem pessoas que pensam assim? Você sabia que eles aceitam que Deus amou o mundo de tal maneira? Eu sei que Deus amou o mundo, mas a mim, bem, você não sabe o que eu faço, você não sabe o que eu fiz.
Eu falei até no vídeo anterior aqui sobre um pouquinho sobre isso, sobre o amor de Deus. O amor de Deus não está fundamentado em nós, não está fundamentado nele mesmo. Ele nos ama porque ele não pode fazer outra coisa, porque ele é amor. Eu pergunto uma coisa, você se surpreende, por exemplo, uma coisa simples, um pássaro, né, está voando aí nos céus. Você quando vê um pássaro, qualquer a espécie que ele possa ser, mas quando você ele batendo asa e voando pelos céus aí, pousando nas árvores, você fica admirado com isso? Você fica surpreso? Você chega em casa dizendo o seguinte, a surpresa e alguém pergunta para você, o que é que cara de surpresa é essa? Você diz, não, eu vi uma coisa. O que foi? Um pássaro, não é? Ele saiu de um galho, foi para outro, ele conseguiu voar, passar, ou seja, você fica surpreso com isso? Não, porque é comum. Aquilo, né, faz parte do universo dele. Agora, se você vê um pássaro, não é? Eu sei que tem pássaros que não voam, né? Ave, né? Mas se você vê um pássaro no chão, caminhando, fugindo, e sem conseguir voar, aí sim você fica surpreso e diz, oxe, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque se ele não está conseguindo voar, então algo aconteceu. Então você acredita, não é? Você olha para um animal desse, né? E diz, eu sei que o comum para ele é voar. Isso é normal para ele. Como para mim não é voar, como para você também não é voar. Nós não nascemos com essa natureza, com essa habilidade intrínseca em nós, mas os pássaros têm. Assim como os peixes têm algo que os fazem viver debaixo da água, então aquilo faz parte do universo dele, é natural para ele. Eu estou falando isso apenas para dizer que Deus é amor, então amar não é algo que é difícil para Deus, não é algo que Deus diz assim, poxa, eu tenho que amar. Não, é por isso que a gente precisa entender o amor de Deus, porque muitos de nós ficamos medindo o amor de Deus por nós, mas com critérios humanos. Estamos tentando entender o amor de Deus, mas com, né, fórmulas humanas. Né? Ou seja, eu amo assim, o amor que eu tenho é assim, se alguém fizer isso, automaticamente eu rejeito, se alguém me machucar, eu tenho vontade de me vingar, então eu vou, mas eu não quero me vingar, então eu vou orar para Deus se vingar. Deus vai descer a mão, vai pesar a mão sobre a pessoa. Então as pessoas elas têm essa distorção do amor e que não corresponde à palavra de Deus, que não corresponde à verdade da palavra. Amém? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender exatamente isso. Amém? O quanto o Senhor nos ama. Então, deixe antes de passar para o texto, deixa eu concluir o raciocínio. Naquele momento que os discípulos foram para o barco, eles foram acordar Jesus. Na verdade, o que fez com que eles acordassem Jesus foi simplesmente achando que Jesus não estava nem aí para eles. Então, queridos, assim como os discípulos tinham as suas crenças, esse tipo de crença que não corresponde à verdade, muitas pessoas também têm suas crenças. Talvez, como eu falei, elas acreditam que Deus ama todo mundo, mas a mim, não. Eu acho que Deus não quer o meu bem. Então, quando algo acontece, as pessoas até pensam, não, eu acho que é porque não é da vontade de Deus. Porque se fosse da vontade de Deus, Ele teria feito. E são coisas assim, querido, que nos fazem retroceder, porque não corresponde à verdade. Amém? Deixa eu colocar um texto para você. Glória a Deus. Só um minutinho. Amém? Aleluia, diz assim a palavra. Esse texto é 2 Coríntios capítulo, não é? O último versículo do capítulo 13 de 2 Coríntios, da carta aos Coríntios. Olha o que Paulo diz aqui: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos vós. Amém? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender essas três coisas. A graça do Senhor Jesus, pela graça somos salvos, ou seja, é um presente. Não vou entrar em detalhes aqui, porque tomaria muito tempo, mas ele diz, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos vós. Você percebe que tem o amor de Deus? Muitas pessoas elas pensam, querido, que Deus ele estava irado, com raiva da humanidade, né, zangado com todos,
E Jesus, ele foi ali à cruz para poder aplacar essa raiva que Deus tinha de nós. Nós às vezes pensamos, né, pessoas podem pensar que Deus, naquele momento, Jesus foi à cruz para tentar aplacar um pouco, minimizar um pouco a raiva, o ódio que Deus tinha pela humanidade. Mas isso não corresponde à verdade. Na verdade, querido, Jesus é a expressão exata do amor de Deus. Então Jesus só foi o que foi porque era o próprio Pai fazendo aquilo por nós. Não é? Tanto é que Romanos diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Ou seja, nós não podemos ver na pessoa de Deus alguém que não nos ama. Nós precisamos vê-lo como ele é. Ou seja, a Bíblia, ele não poupou o que ele tinha de melhor. Ele não se negou a fazer algo tão grandioso que é dar o seu único filho por nós. Por isso que em Romanos 8 diz, Paulo falando, ele não poupou o seu único filho, mas por todos nós o entregou. Como não nos dará com ele todas as coisas? Então, ele nos deu o que há de melhor, ele nos deu o que tinha de melhor. Amém? Deus, ele fez tudo o que ele poderia porque ele nos ama. Deus, querido, ele não estava, não é, com crise existencial que precisava de nós. Não, ele era Deus. Amém? Mas vamos continuar. E ele não diminuía em nada daquilo que ele era. Deixa eu colocar outra passagem aqui para você, também só para mostrar a obra, né, a obra perfeita de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tá aqui, só um minutinho. Olha só. Se nós queremos conhecer o Pai, talvez alguém pense, né? Eu sei quem é Jesus, eu vejo o que Jesus fez, tudo que a bondade que existia em Jesus. Mas o Pai não, o Pai, eu acho que o Pai ele não é bem assim. Não é o Pai, ele é. Nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos Deus dando ordens assim, dando ordens assado para destruir, para fazer, para lançou as pragas sobre o Egito. Então as pessoas têm uma imagem um pouco, não é, distorcida do Pai. Não vou entrar nesse mérito, podemos até falar, se o Senhor permitir, qualquer dia desses, sobre o Deus do Antigo Testamento, porque as pessoas até pensam, né, que Deus no Antigo Testamento ele era mau, ruim, zangado, e ele ficou bonzinho no Novo Testamento. Não é assim, queridos, amém? Vamos lá. Glória a Deus. Filipe diz assim, olha, cadê? Aqui, Filipe respondeu, ó. Jesus está falando que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai senão por ele, né? Amém? Filipe vai e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Você percebe que Filipe ele achava que Jesus e o que Jesus fazia era totalmente diferente do que o Pai. Filipe diz: mostra o Pai, me mostre quem é o Pai, porque isso basta. É suficiente eu conhecer quem é o Pai. E Jesus vai, responde e disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, não tendes conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim que faz as suas obras. Então o que Jesus estava falando? Filipe, tudo isso que você vê eu fazendo, falando, não sou eu, é o Pai. Então você percebe, querido, como a religiosidade pode nos separar de Deus e do amor dele, ou seja, pode nos dar uma imagem distorcida de quem é Deus. Aqui, Filipe achava que o Pai era diferente de Jesus, ou seja, o Pai, ele realmente, ou seja, como eu falei anteriormente, a imagem do Pai, talvez para Filipe, era que o Pai estava zangado, era um Deus zangado, um Deus distante,
que estava não é, com seu cajado pronto para punir, para descer o cajado em qualquer um que errasse. E nós vemos Jesus agindo totalmente diferente e Filipe, na mente de Filipe, ele não conseguia ver o Pai em Jesus, porque ele tinha uma imagem errada de Deus. Ele já enxergava Deus de uma forma diferente, um Deus que talvez que mata, um Deus que rouba, perdão, rouba não. Um Deus que mata, um Deus que coloca doença, um Deus que certa vez eles fizeram até uma pergunta para Jesus. Um rapaz estava cego, né? E eles perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou para ele nascer cego? Foi ele ou foi os pais dele? Então eles tinham a ideia de que uma pessoa que nascesse doente, na verdade, era consequência de um pecado, era o próprio pai fazendo alguma coisa. Jesus diz: nem uma coisa nem outra. Né? Mas voltando ao texto, você percebe como a religiosidade, querido, como tradições ou qualquer outro pensamento pode nos tirar da verdadeira comunhão com o Pai, entender o amor do Pai. Porque quando Felipe pergunta, mostra-nos o Pai, isso nos basta, o que é que isso te diz? Isso diz para mim que Felipe não conseguia enxergar Deus em Jesus. Naquilo que Jesus fazia e dizia, Felipe não enxergava Deus naquelas ações. Ele não conseguia ver Deus em Cristo Jesus. Agora eu pergunto, você consegue? Quando Jesus curava, quem é que estava curando? Era o Pai curando. Quando Jesus falava, era bondoso. Quando Jesus, por exemplo, no momento que aquela mulher foi levada até Jesus em flagrante adultério, não é? E foram lá, levaram essa mulher com a tentativa de realmente de tentar, né, ter alguma coisa contra Jesus. E a Bíblia diz que eles chegaram a Jesus e disseram assim: Mestre, na lei Moisés nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu que dizes? Tu que dizes, o que você diz com respeito ao pecado dessa mulher? Aí eu pergunto, ali não foi só Jesus que perdoou aquela mulher, queridos? Porque Jesus disse, olha, aquele que dentre vós estiver sem pecado, atira a primeira pedra. A Bíblia diz que eles começaram constrangidos pela sua própria consciência, foram saindo de um por um, soltando as suas pedras. Jesus, depois que todos saíram, Jesus se volta para a mulher e diz, cadê os teus acusadores, os teus? Jesus não estava acusando ela. Cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí a mulher, não, Senhor. Aí o que foi que Jesus disse? Jesus disse, eu também não. Eu também. Vá em paz. Jesus não nos condena, querido. Jesus não é o nosso acusador. Deus não é o nosso acusador. Na verdade, Ele é a resposta para nós. Ele nos ama e Ele tem o perdão para nós. Naquele momento, né, naquele momento que eu citei para você, a mulher foi pega em flagrante adultério. Então, aquele ali não era Jesus apenas sendo bonzinho, era o Pai. Ou você acredita no versículo está dizendo? Ou seja, Jesus está dizendo, olha, não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. As palavras que eu digo não são minhas, mas é o Pai em mim que realiza as suas obras. Amém, queridos? Deixa eu colocar outro texto para você. Glória a Deus, eu sei que realmente é a palavra, querido, que nós precisamos. É, glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Calma aí. Deixa eu só selecionar aqui, queridos. Mas é aqui, meu Deus do céu. Eu estou. Ah, eu estou na. Também. Eu estou no. Eu estava em 1 Coríntios. Misericórdia, não encontrar nunca. Perdão, gente. Amém?
estava em 1 Coríntios, é 2 Coríntios. Então, deixa eu colocar para vocês aí. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ora, olha o versículo 18, que muitas vezes a gente não atenta. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Ora, tudo provém de Deus. Ou seja, toda obra, todo o trabalho de Jesus não foi ideia de Jesus, foi ideia de Deus. Tudo provém dele. Olha o 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A saber, o que é isso? Tudo provém de Deus, no versículo 18. No versículo 19 diz, a saber, tudo provém, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, Deus não é um Deus zangado, muito pelo contrário. A Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Deixa eu finalizar com esse versículo. Só um minutinho. Colossenses. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra diz, queridos, a palavra diz que tudo provém de Deus. Versículo 13, Colossenses 3, 13, aliás. Amém? Deixa eu só ajeitar para vocês aí. Glória a Deus. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Ele nos libertou. Deus fez isso. Amém? Nos libertou do império das trevas e nos transportou. No qual temos a redenção, no qual, em Cristo, temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem é a imagem do Deus invisível? Jesus. Jesus é a expressão exata, diz uma versão, do ser de Deus. Amém? Em Hebreus capítulo 1 diz assim, que ele é a expressão exata de Deus. Então, se você quer saber quem é Deus, olha para Jesus. Você vendo o amor de Jesus, você vendo a manifestação desse amor, entenda, Deus não faz diferente, Deus não age diferente e, na verdade, ele age exatamente. Na verdade, aquelas ações, tudo que Jesus estava fazendo, o próprio Senhor diz, não era ele, mas era o Pai nele. Então, se você precisa saber de uma coisa, querido, está fundamentado nesse amor. É entender o amor de Deus. Deus não está zangado conosco e Jesus veio aplacar essa ira de Deus. Jesus veio de uma forma amenizar o mau humor, a ira, a zanga de Deus. Não, queridos, de forma nenhuma. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, aquilo que Jesus estava fazendo era Deus em Cristo reconciliando, ou seja, Deus trabalhando em Cristo, através de Cristo, reconciliando consigo o mundo, ou seja, nós. Amém? Então, se existe algo que eu e você precisamos ter ideia, ter em mente, é o amor de Deus, é o quanto Deus nos ama. Lembra de Filipe? Mostra-nos o Pai, ou seja, Jesus fazendo o que fazia, Jesus sendo o que ele era, perdoando, ele olhava e dizia assim, será que Deus está contente? Eu imagino que poderia, talvez, passar na cabeça de Filipe, né? Será que Deus está contente com Jesus? Porque possivelmente ele tinha uma imagem diferente de Deus daquilo que Jesus fazia e era. Será que você também tem? Será que você, quando enxerga Jesus, você vê Jesus e vê Deus? Você vê duas pessoas, você vê pessoas totalmente diferentes, distintas, separadas em propósito, em ações. Você vê pessoas diferentes? Ou você vê, como eu falei anteriormente, Jesus, de alguma forma, aplacando, diminuindo a ira de um Deus grande e poderoso que está zangado pelo pecado? Não! Muito pelo contrário, Deus em Cristo estava agindo por nós. Então não era ali Jesus, a pessoa, o homem Jesus apenas, era o próprio Deus
Amém? Então, tudo que Jesus era e fazia era Deus fazendo. Amém? Não, Não separe, não separe estas. Nós separamos, não é, a título de conhecimento para estudar a obra de Jesus, o Pai, o Espírito Santo, mas não separe, eles são um só. Paulo fala o amor de Deus, a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito. Seja com todos vós, ou seja, esteja presente em cada um de nós. Então, estamos falando do amor de Deus. Espero que você tenha sido abençoado. Espero que essa palavra de alguma forma esteja, não é, trazendo clareza, trazendo, perdão, gente, tá aqui, trazendo, abençoando a sua vida e o seu coração, amém? Então, estou ficando por aqui, até a próxima, que Deus abençoe a sua vida, um ótimo dia, amém? Um ótimo início de semana, fica na paz, tchau, tchau.